Ela chegou no fim da tarde com uma mala de lona amarrada com corda de sisal e uma barriga de 8 meses que não deixava dúvida. Antônio Braga estava no terreiro quando a viu aparecer pela estrada de terra. Vinha devagar, mas vinha direito. Não era passo de quem estava perdida. Era passo de quem tinha decidido alguma coisa antes de sair de onde saiu. Ele ficou parado com a enxada na mão. A mulher chegou até o portão de madeira, parou do lado de fora e disse: "Se o senhor me deixar ficar, eu posso fazer a janta." Antônio não respondeu de imediato. Olhou para ela, olhou para a barriga, olhou para a mala de lona que ela segurava com as duas mãos na frente do corpo, como se fosse escudo. "Você veio de onde?" ele disse. "De Serrinha." Ela não desviou o olhar. "Vim a pé os últimos 6 quilômetros porque o ônibus não chegava até aqui." Ele passou a manga da camisa no rosto. O sol ainda queimava, mesmo descendo. Julho no interior da Bahia tem esse costume. Vai embora tarde, e quando vai, leva o calor junto, mas deixa o cansaço. "Essa fazenda não é pensão", ele disse. "Eu sei." A voz dela não tremeu. "Por isso eu não estou pedindo pensão. Estou oferecendo trabalho." Antônio fincou a enxada no chão. Cruzou os braços. "Trabalho como?" disse ele. "Você está com 8 meses, no mínimo." 8 e 2 semanas. Ela ajeitou a alça da mala no ombro. "Eu cozinho, limpo, lavo, passo, faço o que precisar dentro de casa. O senhor me dá um lugar para dormir e comida. Quando o bebê nascer, fico mais 2 meses e depois o senhor me dispensa se quiser." Ele ficou quieto. O vento passou pelo terreiro e levantou poeira vermelha entre os dois. Lá no pasto, o gado mugiu uma vez, longe. "E se eu disser não?" ele perguntou. Ela não respondeu na hora. Olhou para o lado, para a estrada de terra que ia sumindo na curva entre as árvores, e depois olhou de volta para ele. "Então eu vou embora", ela disse. "Mas o senhor vai ter que me dizer não na minha cara, porque eu não vou embora sem ouvir." Antônio Braga tinha 41 anos e uma fazenda de 96 hectares entre Feira de Santana e Serrinha, que ele tocava sozinho desde que Graça foi embora. Graça tinha ido embora há 2 anos e 4 meses. Ele sabia o número exato porque foi seu Raimundo, o vizinho do sítio de baixo, quem veio contar. Chegou numa manhã de março, tirou o chapéu antes de falar e disse que tinha visto Graça na cidade com Edilson, o caminhoneiro da cooperativa. Antônio não disse nada. Agradeceu a seu Raimundo, entrou em casa e ficou parado na cozinha por um tempo que não soube medir. Depois foi trabalhar. Tinha 18 cabeças de gado, um pedaço de roça com mandioca e milho, 2 empregados que vinham 3 vezes por semana e uma casa de adobe com varanda que Graça tinha deixado exatamente como estava, a louça no lugar, o pano de prato dobrado, a cadeira de balanço com o assento de palha que ela tecia. Ninguém tinha sentado naquela cadeira desde então. Ele não tinha tocado em nada, não por saudade, ou não só por isso. Era mais por uma coisa que não sabia nomear. Como se mexer fosse admitir que ela tinha existido, e admitir que ela tinha existido fosse admitir o resto. A cidade sabia. É assim no interior. A cidade sabe antes de você, e quando você chega na feira no sábado, as pessoas desviam o olhar de um jeito que é pior do que encarar. Honra, no sertão da Bahia, não é palavra bonita, é peso. E quando alguém tira o seu, você carrega o buraco onde ela estava. Ele abriu o portão. Não disse sim, só abriu. A mulher passou por ele sem correr, sem agradecer demais, sem fazer barulho. Entrou no terreiro e parou do lado de fora da varanda, esperando. "Pode sentar", ele disse, com a voz que usava para dar ordem para empregado. Seco, funcional. Ela sentou no degrau da varanda, não na cadeira. Pousou a mala no chão do lado. Tirou os sapatos, sandália de borracha, a tira direita amarrada com arame,
e ficou olhando para os próprios pés por um momento. Os calcanhares estavam rachados. 6 quilômetros de estrada de terra em julho. Antônio foi buscar água. Trouxe uma caneca de alumínio com água do filtro e pôs no degrau perto dela, sem dizer nada. Ela pegou com as 2 mãos e bebeu devagar. Não de uma vez, como quem tem pressa, mas aos poucos, como quem aprendeu que água some e precisa durar. Como você se chama? Ele disse. Dalva. Dalva Nascimento. Antônio Braga. Ele ficou em pé no terreiro, a 2 metros dela. De quem é esse filho? Ela terminou a água antes de responder. Era de um homem que não quis ser pai, ela disse. Isso é tudo o que tem de saber sobre ele. Antônio não insistiu. A cozinha estava do jeito que estava há 2 anos. Limpa, porque ele limpava, mas parada. O fogão a lenha com as bocas frias. A panela grande pendurada no gancho. A tábua de cortar com a marca preta da faca no centro. Dalva entrou devagar, olhando para tudo. Abriu o armário. Tinha arroz, feijão, farinha, uma lata de óleo, 2 tomates murchos, uma cebola, alho. Abriu a geladeira. Pequena, velha, com a borracha da porta ressecada. Tinha um pedaço de carne seca envolto em pano, 2 ovos, uma garrafa de leite pela metade. Ela ficou de frente para o fogão por um momento. Tem lenha? Ela chamou. No lado de fora, ele respondeu lá da varanda. Ela foi buscar. Trouxe 3 pedaços, pôs no fogão, acendeu com o fósforo que achou na prateleira. A fumaça subiu antes da chama pegar. Era lenha de jurema. Ele tinha cortado naquela semana, ainda meio verde. Ela esperou, ajeitou os pedaços, soprou devagar. A chama pegou. Antônio, da varanda, ouviu o estalo da lenha. Ficou quieto. Não ouvia aquele som à noite há 2 anos e 4 meses. Ela fez arroz, feijão temperado com alho e cebola, carne seca desfiada refogada com tomate e uma farofa com a gordura que sobrou na frigideira. Fez tudo em pouco mais de 1 hora, com a barriga encostando no fogão cada vez que se abaixava para mexer nas bocas. Uma vez ele ouviu um barulho de coisa caindo, uma colher no chão, e depois silêncio. Depois o barulho da colher sendo lavada na pia. Ela não chamou, não pediu ajuda. Quando a comida ficou pronta, ela pôs 2 pratos na mesa, 2 copos, 2 garfos. Foi até a varanda. Tá pronto, ela disse. Ele entrou. Ficou parado na porta da cozinha por um segundo, olhando para a mesa posta, para o vapor subindo das panelas, para a luz amarela do teto caindo sobre tudo aquilo. Sentou. Ela sentou do outro lado. Comeram em silêncio. Ele comeu devagar, mas comeu tudo. Ela comeu menos, estava cansada, e quando se está cansado de verdade, o estômago fecha um pouco. No meio da refeição, ele disse, tá bom. Ela não respondeu, mas parou de mexer no prato por um segundo. Depois de comer, ele lavou os pratos. Ela ficou olhando da mesa. Tem um quarto no fundo, ele disse, de costas, as mãos na água. Tem cama, tem lençol, tá limpo. Obrigada, ela disse. Amanhã você me fala que horas levanta. Ele enxugou as mãos no pano de prato. Aqui começa cedo. Eu levanto quando o senhor levantar. Ele dobrou o pano de prato e pendurou no gancho. Ficou um momento de costas para ela. Você sabe que isso não é acordo permanente, ele disse. Eu sei, ela disse. Eu disse 2 meses depois do bebê. Eu mantenho o que eu falo. Ele se virou. Olhou para ela de frente pela primeira vez desde que ela tinha entrado na cozinha. Dalva não desviou. Tá bom, ele disse, e saiu. O quarto do fundo tinha uma janela pequena que dava para o quintal. Cama de solteiro com colchão de espuma, lençol branco dobrado em cima. Uma cadeira. Um prego na parede onde a pessoa anterior tinha pendurado alguma coisa. Não tinha mais nada lá, só o prego. Dalva pôs a mala em cima da cadeira. Ficou em pé no meio do quarto por um tempo, com as 2 mãos em cima da barriga.
Tem uma cama, ela disse baixinho. Não para ninguém. Ou para alguém que ainda não tinha nome. Lá fora, os grilos estavam em peso. O gado tinha parado de mugir. Em algum lugar longe, um cachorro latiu uma vez e ficou quieto. Ela deitou com cuidado, de lado, com o travesseiro entre os joelhos. O colchão era duro, mas era plano. A janela estava aberta e entrava vento fresco de julho, cheiro de capim molhado do orvalho que já começava. Ela ficou olhando para o prego na parede. Pensou no ônibus que tinha descido 6 horas atrás. Pensou nos 6 quilômetros de estrada. Pensou na cara do homem quando ela tinha dito a frase, não surpresa, não raiva, só aquele silêncio de quem está calculando alguma coisa que não tem número. Pensou que tinha feito certo. Não sabia por quê. Só sabia. O bebê se mexeu. Uma vez, devagar, como quem vira de lado. Eu sei. Ela disse. Eu também tô vendo. E fechou os olhos. Na varanda, Antônio Braga ficou sentado na escuridão até quase meia-noite. A cadeira de balanço estava do lado, com um assento de palha trançado que Graça tinha feito no primeiro ano de casamento. Ele não sentou nela. Sentou na cadeira reta de madeira que era a sua, sempre tinha sido a sua. Ficou ouvindo os grilos. Em algum momento, o cheiro de fumaça de lenha ainda estava na roupa dele. Aquele cheiro específico de fogão a lenha aceso de noite, que é diferente do de dia, mais pesado, mais fechado, mais dentro de casa. 2 anos e 4 meses. Ele não tinha pedido para ela ficar, só tinha aberto o portão. Havia uma diferença aí, ele pensava. Não sabia bem qual era, mas havia. Lá dentro, no quarto do fundo, a luz apagou. Antônio ficou olhando para o escuro do pasto, onde o gado dormia em pé no meio da pastagem seca de julho, e esperou o sono vir do jeito que sempre vinha. Tarde, sem avisar e nunca completo. Pela manhã, quando o galo cantou às 5h30, Antônio já estava de pé. Foi até a cozinha buscar água. A chaleira estava no fogão. Ela tinha deixado pronta, lenha arrumada embaixo, só precisava de fósforo. Ele ficou olhando para aquilo por um segundo antes de acender. Depois, foi para o terreiro. Às 6, ouviu barulho na cozinha. Passos, o rangido da porta do armário. Depois, o cheiro de café. Às 6h10, ela apareceu na porta da cozinha com 2 xícaras. "O senhor toma com açúcar?" ela chamou. "2", ele disse do terreiro. Ela voltou com as 2 xícaras. Desceu os degraus da varanda com cuidado, segurando o corrimão de madeira com uma mão e as xícaras com a outra. Chegou até ele. Estendeu uma xícara. Ele pegou. Tomou um gole. Era café coado grosso, forte, quente. Do jeito que ele gostava e que ninguém mais sabia fazer naquela casa. Ele não disse nada. Tomou mais um gole. Ela ficou do lado dele por um momento, olhando para o pasto. O sol ainda estava baixo, laranja, e a pastagem seca de julho pegava aquela luz e ficava dourada por uns 20 minutos antes de virar amarelo comum. "Que horas o senhor almoça?" ela perguntou. "Meio-dia." "E o que o senhor come no almoço?" "O que tiver." Ela assentiu. Olhou para o pasto mais um pouco. "Tem horta?" ela perguntou. "Tinha, atrás da casa. Não planto mais." Ela não perguntou por quê, só disse, "Vou ver o que tem lá." E voltou para dentro. A horta estava abandonada há 2 anos. A terra ainda estava boa, escura, úmida do sereno de julho, mas tomada de mato. Dalva ficou na beira olhando por um tempo, as mãos na cintura, inclinada um pouco para trás por causa do peso na frente. Tinha uns tomates selvagens crescendo do nada entre o mato, pequenos, duros, vermelhos. Tinha coentro bravo, cebolinha que tinha se reproduzido sozinha, um pé de manjericão sobrevivente encostado na cerca. Ela não tinha enxada. Voltou para dentro. Foi ao galpão.
encontrou uma enxadinha pequena pendurada na parede entre ferramentas enferrujadas. Voltou para a horta. Não ia capinar tudo com 8 meses, sabia disso. Mas podia limpar 1 metro quadrado, 2. Podia fazer o que o corpo deixasse. Começou pelo canto onde tinha o coentro. Antônio, passando pelo quintal com um balde d'água para o gado, viu ela agachada na beira da horta com a enxadinha. Parou. Você não precisa fazer isso, ele disse. Eu sei, ela disse sem levantar a cabeça. Mas eu quero. Ele ficou parado por 1 segundo. Depois continuou com o balde. No almoço, ela fez arroz, feijão novo que tinha encontrado no fundo do armário e omelete com o coentro que tinha arrancado de manhã. Tinha lavado o coentro na torneira do quintal, sacudido a água, picado fino. O cheiro de coentro fresco na cozinha era uma coisa que Antônio não sentia havia muito tempo. Comeram em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente do da noite anterior, menos pesado, mais vazio. Como quando a tensão de alguma coisa passa, mas você ainda não sabe nomear o que era. No meio do almoço, ela disse: tem uma tábua solta na varanda, no segundo degrau. O senhor ia cair um dia desses. Ele olhou para ela. Eu sei, ele disse. Faz tempo que eu ia pregar. Tem prego e martelo? Tem no galpão. Depois do almoço eu prego. Você não vai pregar tábua com 8 meses, ele disse. Por que não? Ele não respondeu. Depois do almoço, ele foi ao galpão, pegou o martelo e 2 pregos e pregou a tábua. Ela ficou olhando da varanda sem dizer nada. Quando ele terminou, ela disse: obrigada, e voltou para dentro para lavar a louça. Naquela tarde, veio seu Raimundo do sítio de baixo. Chegou no cavalo castanho que sempre montava, amarrou no poste da entrada e veio andando pelo terreiro com o chapéu na mão, como sempre fazia quando tinha assunto sério. Antônio estava consertando uma cerca no fundo do pasto. Viu o vizinho de longe e veio andando. Boa tarde, seu Raimundo. Boa tarde, Antônio. O velho passou o chapéu entre os dedos. Eu vi uma mulher aqui ontem, passando pela estrada. Eu sei, ela está trabalhando aqui. Seu Raimundo ficou quieto por um momento. Olhou para a casa, para a fumaça fina que subia da chaminé da cozinha. Grávida, ele disse. Não era pergunta. É. De quem ela é? Não é de ninguém. A voz de Antônio saiu seca, sem raiva, só seca. Ela precisava de trabalho. Eu precisava de alguém na cozinha. Simples assim. Seu Raimundo assentiu devagar. Botou o chapéu de volta na cabeça. A cidade vai falar, Antônio. A cidade já fala de mim há 2 anos. Ele olhou para o velho sem piscar. Eu aprendi a não ouvir. O velho ficou 1 segundo ainda. Depois assentiu de novo, aquele aceno lento de quem concorda, mas não disse que concordava, e foi embora. Antônio voltou para a cerca. Lá na cozinha, o cheiro de café passou pela janela aberta e chegou até ele no pasto, carregado pelo vento de tarde. À noite, depois do jantar, ela tinha feito caldo de feijão com farinha e um pedaço de queijo que tinha encontrado no fundo da geladeira. Ele ficou na varanda de novo. Desta vez, ela ficou também. Não na cadeira de balanço, na cadeira reta do lado de dentro da varanda, encostada na parede, com as mãos em cima da barriga. Ficaram em silêncio por um tempo. Lá longe, em alguma casa do outro lado da estrada, tocava forró baixinho. Era quinta-feira, véspera de nada, mas no interior da Bahia, o forró não pede ocasião. Você tem família em Serrinha? Ele perguntou. Tenho minha mãe, ela disse. Mas ela fica com o que a família dela pensa mais do que com o que eu preciso. E o pai? Morreu quando eu tinha 12. Silêncio. E o homem? Ele perguntou. O pai do bebê? Ela ficou quieta por um momento. Ele era casado, ela disse. Eu não sabia. Quando eu fiquei grávida e fui contar para ele, a esposa atendeu o telefone. Ela parou. Ele nunca mais atendeu. Antônio não disse nada.
O forró lá longe continuou por mais um tempo e depois parou. Ficou só o som dos grilos e, de vez em quando, o murmúrio do boi no curral. "O senhor não precisa ter pena", ela disse, sem agressividade, só como fato. "Eu não estou tendo pena", ele disse. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para o pasto, o perfil para ela, a mandíbula um pouco tensa. "Então tá bom", ela disse. E ficaram em silêncio mais um tempo, até ela dizer que ia dormir e ele acenar com a cabeça, e ela entrar, e a luz do quarto do fundo acender e depois apagar, e Antônio ficar só com os grilos e o escuro e o cheiro de madeira velha da varanda que precisava de verniz há 3 anos e que ele nunca tinha dado. Ia dar, pensou. Algum dia ia dar, mas ainda não sabia quando. Dentro de casa, no quarto do fundo, Dalva estava deitada de lado com a mão espalmada na barriga. O bebê tinha se mexido 3 vezes durante o jantar. Uma vez, quando ela tinha servido o caldo quente, como se sentisse o calor. Uma vez, quando o homem tinha raspado a colher no fundo da tigela, o barulho metálico. E uma vez, agora, há pouco, sem motivo aparente. "Para", ela disse baixinho. "Tô tentando dormir." O bebê não parou. Ficou rodando devagar, aquele movimento lento de coisa que não tem pressa porque não sabe ainda que o mundo tem. Ela deixou. Ficou olhando para o prego na parede. Amanhã ia pendurar alguma coisa ali. Não sabia o que ainda, mas prego sem nada é coisa que incomoda. Lá fora, na varanda, a cadeira de madeira rangeu uma vez, ele se levantando. Passos na varanda. A porta principal abrindo e fechando. A casa ficou quieta. Dalva fechou os olhos. 2 meses depois do bebê, ela tinha dito. E mantinha o que falava. Mas o bebê ia nascer antes disso. E antes disso, havia muito chão. Ela chegou no fim da tarde com uma mala de lona amarrada com corda de sisal e uma barriga de 8 meses que não deixava dúvida. Antônio Braga estava no terreiro quando a viu aparecer pela estrada de terra. Vinha devagar, mas vinha direito. Não era passo de quem estava perdida. Era passo de quem tinha decidido alguma coisa antes de sair de onde saiu. Ele ficou parado com a enxada na mão. A mulher chegou até o portão de madeira, parou do lado de fora e disse: "Se o senhor me deixar ficar, eu posso fazer a janta." Antônio não respondeu de imediato. Olhou para ela, olhou para a barriga, olhou para a mala de lona que ela segurava com as 2 mãos na frente do corpo, como se fosse escudo. "Você veio de onde?" ele disse. "De Serrinha." Ela não desviou o olhar. "Vim a pé os últimos 6 quilômetros, porque o ônibus não chegava até aqui." Ele passou a manga da camisa no rosto. O sol ainda queimava, mesmo descendo. Julho, no interior da Bahia, tem esse costume. Vai embora tarde, e quando vai, leva o calor junto, mas deixa o cansaço. "Essa fazenda não é pensão", ele disse. "Eu sei." A voz dela não tremeu. "Por isso eu não estou pedindo pensão. Estou oferecendo trabalho." Antônio fincou a enxada no chão, cruzou os braços. "Trabalho como?" disse ele. "Você está com 8 meses, no mínimo." 8 e 2 semanas. Ela ajeitou a alça da mala no ombro. "Eu cozinho, limpo, lavo, passo. Faço o que precisar dentro de casa. O senhor me dá um lugar para dormir e comida. Quando o bebê nascer, fico mais 2 meses, e depois o senhor me dispensa, se quiser." Ele ficou quieto. O vento passou pelo terreiro e levantou poeira vermelha entre os dois. Lá no pasto, o gado mugiu uma vez, longe. "E se eu disser não?" ele perguntou. Ela não respondeu na hora. Olhou para o lado, para a estrada de terra que ia sumindo na curva entre as árvores, e depois olhou de volta para ele. "Então eu vou embora", ela disse. "Mas o senhor vai ter que me dizer não na minha cara, porque eu não vou embora sem ouvir."
Antônio Braga tinha 41 anos e uma fazenda de 96 hectares entre Feira de Santana e Serrinha, que ele tocava sozinho desde que Graça foi embora. Graça tinha ido embora há 2 anos e 4 meses. Ele sabia o número exato porque foi seu Raimundo, o vizinho do sítio de baixo, quem veio contar. Chegou numa manhã de março, tirou o chapéu antes de falar e disse que tinha visto Graça na cidade com Edilson, o caminhoneiro da cooperativa. Antônio não disse nada. Agradeceu a seu Raimundo, entrou em casa e ficou parado na cozinha por um tempo que não soube medir. Depois foi trabalhar. Tinha 18 cabeças de gado, um pedaço de roça com mandioca e milho, 2 empregados que vinham 3 vezes por semana e uma casa de adobe com varanda que Graça tinha deixado exatamente como estava. A louça no lugar, o pano de prato dobrado, a cadeira de balanço com o assento de palha que ela tecia. Ninguém tinha sentado naquela cadeira desde então. Ele não tinha tocado em nada, não por saudade, ou não só por isso. Era mais por uma coisa que não sabia nomear. Como se mexer fosse admitir que ela tinha existido, e admitir que ela tinha existido fosse admitir o resto. A cidade sabia. É assim no interior. A cidade sabe antes de você, e quando você chega na feira no sábado, as pessoas desviam o olhar de um jeito que é pior do que encarar. Honra, no sertão da Bahia, não é palavra bonita, é peso. E quando alguém tira o seu, você carrega o buraco onde ela estava. Ele abriu o portão. Não disse sim, só abriu. A mulher passou por ele sem correr, sem agradecer demais, sem fazer barulho. Entrou no terreiro e parou do lado de fora da varanda, esperando. "Pode sentar", ele disse, com a voz que usava para dar ordem para empregado. Seco, funcional. Ela sentou no degrau da varanda, não na cadeira. Pousou a mala no chão do lado. Tirou os sapatos, sandália de borracha, a tira direita amarrada com arame, e ficou olhando para os próprios pés por um momento. Os calcanhares estavam rachados. 6 quilômetros de estrada de terra em julho. Antônio foi buscar água. Trouxe uma caneca de alumínio com água do filtro e pôs no degrau perto dela, sem dizer nada. Ela pegou com as 2 mãos e bebeu devagar, não de uma vez, como quem tem pressa, mas aos poucos, como quem aprendeu que água some e precisa durar. "Como você se chama?", ele disse. "Dalva. Dalva Nascimento." Antônio Braga. Ele ficou em pé no terreiro, a 2 metros dela. "De quem é esse filho?" Ela terminou a água antes de responder. "Era de um homem que não quis ser pai", ela disse. "Isso é tudo que tem de saber sobre ele." Antônio não insistiu. A cozinha estava do jeito que estava há 2 anos. Limpa, porque ele limpava, mas parada. O fogão a lenha, com as bocas frias. A panela grande pendurada no gancho. A tábua de cortar com a marca preta da faca no centro. Dalva entrou devagar, olhando para tudo. Abriu o armário. Tinha arroz, feijão, farinha, uma lata de óleo, 2 tomates murchos, uma cebola, alho. Abriu a geladeira. Pequena, velha, com a borracha da porta ressecada. Tinha um pedaço de carne seca envolto em pano, 2 ovos, uma garrafa de leite pela metade. Ela ficou de frente para o fogão por um momento. "Tem lenha?", ela chamou. "No lado de fora", ele respondeu lá da varanda. Ela foi buscar. Trouxe 3 pedaços, pôs no fogão, acendeu com o fósforo que achou na prateleira. A fumaça subiu antes da chama pegar. Era lenha de jurema. Ele tinha cortado naquela semana, ainda meio verde. Ela esperou, ajeitou os pedaços, soprou devagar. A chama pegou. Antônio, da varanda, ouviu o estalo da lenha. Ficou quieto. Não ouvia aquele som à noite há 2 anos e 4 meses. Ela fez arroz, feijão temperado com alho e cebola, carne seca desfiada refogada com tomate e uma farofa com a gordura que sobrou na frigideira. Fez tudo em pouco mais de 1 hora,
com a barriga encostando no fogão cada vez que se abaixava para mexer nas bocas. Uma vez ele ouviu um barulho de coisa caindo, uma colher no chão, e depois silêncio. Depois o barulho da colher sendo lavada na pia. Ela não chamou, não pediu ajuda. Quando a comida ficou pronta, ela pôs 2 pratos na mesa, 2 copos, 2 garfos. Foi até a varanda. "Tá pronto", ela disse. Ele entrou. Ficou parado na porta da cozinha por um segundo, olhando para a mesa posta, para o vapor subindo das panelas, para a luz amarela do teto caindo sobre tudo aquilo. Sentou. Ela sentou do outro lado. Comeram em silêncio. Ele comeu devagar, mas comeu tudo. Ela comeu menos. Estava cansada. E quando se está cansado de verdade, o estômago fecha um pouco. No meio da refeição, ele disse: "Tá bom." Ela não respondeu, mas parou de mexer no prato por um segundo. Depois de comer, ele lavou os pratos. Ela ficou olhando da mesa. "Tem um quarto no fundo", ele disse de costas, as mãos na água. "Tem cama, tem lençol, tá limpo." "Obrigada", ela disse. "Amanhã você me fala que horas levanta." Ele enxugou as mãos no pano de prato. "Aqui começa cedo." "Eu levanto quando o senhor levantar." Ele dobrou o pano de prato e pendurou no gancho. Ficou um momento de costas para ela. "Você sabe que isso não é acordo permanente", ele disse. "Eu sei", ela disse. "Eu disse 2 meses depois do bebê. Eu mantenho o que eu falo." Ele se virou. Olhou para ela de frente pela primeira vez desde que ela tinha entrado na cozinha. Dalva não desviou. "Tá bom", ele disse, e saiu. O quarto do fundo tinha uma janela pequena que dava para o quintal. Cama de solteiro com colchão de espuma, lençol branco dobrado em cima, uma cadeira, um prego na parede onde a pessoa anterior tinha pendurado alguma coisa. Não tinha mais nada lá, só o prego. Dalva pôs a mala em cima da cadeira. Ficou em pé no meio do quarto por um tempo, com as 2 mãos em cima da barriga. "Tem uma cama", ela disse baixinho. "Não para ninguém. Ou para alguém que ainda não tinha nome." Lá fora, os grilos estavam em peso. O gado tinha parado de mugir. Em algum lugar longe, um cachorro latiu uma vez e ficou quieto. Ela deitou com cuidado, de lado, com o travesseiro entre os joelhos. O colchão era duro, mas era plano. A janela estava aberta e entrava vento fresco de julho, cheiro de capim molhado do orvalho que já começava. Ela ficou olhando para o prego na parede. Pensou no ônibus que tinha descido 6 horas atrás. Pensou nos 6 quilômetros de estrada. Pensou na cara do homem quando ela tinha dito a frase. Não surpresa, não raiva, só aquele silêncio de quem está calculando alguma coisa que não tem número. Pensou que tinha feito certo. Não sabia por quê, só sabia. O bebê se mexeu, uma vez, devagar, como quem vira de lado. "Eu sei", ela disse. "Eu também tô vendo." E fechou os olhos. Na varanda, Antônio Braga ficou sentado na escuridão até quase meia-noite. A cadeira de balanço estava do lado, com um assento de palha trançado que Graça tinha feito no primeiro ano de casamento. Ele não sentou nela. Sentou na cadeira reta de madeira que era sua, sempre tinha sido a sua. Ficou ouvindo os grilos. Em algum momento, o cheiro de fumaça de lenha ainda estava na roupa dele. Aquele cheiro específico de fogão a lenha aceso de noite, que é diferente do de dia, mais pesado, mais fechado, mais dentro de casa. 2 anos e 4 meses. Ele não tinha pedido para ela ficar, só tinha aberto o portão. Havia uma diferença aí, ele pensava. Não sabia bem qual era, mas havia. Lá dentro, no quarto do fundo, a luz apagou. Antônio ficou olhando para o escuro do pasto, onde o gado dormia em pé no meio da pastagem seca de julho, e esperou o sono vir do jeito que sempre vinha, tarde, sem avisar e nunca completo. Pela manhã, quando o galo cantou às 5h30, Antônio já estava de pé. Foi até a cozinha buscar água.
A chaleira estava no fogão. Ela tinha deixado pronta, lenha arrumada embaixo, só precisava de fósforo. Ele ficou olhando para aquilo por um segundo antes de acender. Depois foi para o terreiro. Às 6, ouviu barulho na cozinha. Passos. O rangido da porta do armário. Depois o cheiro de café. Às 6:10, ela apareceu na porta da cozinha com 2 xícaras. "O senhor toma com açúcar?" ela chamou. "2", ele disse do terreiro. Ela voltou. Voltou com as 2 xícaras. Desceu os degraus da varanda com cuidado, segurando o corrimão de madeira com uma mão e as xícaras com a outra. Chegou até ele. Estendeu uma xícara. Ele pegou, tomou um gole. Era café coado grosso, forte, quente, do jeito que ele gostava e que ninguém mais sabia fazer naquela casa. Ele não disse nada. Tomou mais um gole. Ela ficou do lado dele por um momento, olhando para o pasto. O sol ainda estava baixo, laranja, e a pastagem seca de julho pegava aquela luz e ficava dourada por uns 20 minutos antes de virar amarelo comum. "Que horas o senhor almoça?" ela perguntou. "Meio-dia." "E o que o senhor come no almoço?" "O que tiver." Ela assentiu. Olhou para o pasto mais um pouco. "Tem horta?" ela perguntou. "Tinha, atrás da casa. Não planto mais." Ela não perguntou por quê, só disse: "Vou ver o que tem lá." E voltou para dentro. A horta estava abandonada há 2 anos. A terra ainda estava boa, escura, úmida do sereno de julho, mas tomada de mato. Dalva ficou na beira, olhando por um tempo, as mãos na cintura, inclinada um pouco para trás por causa do peso na frente. Tinha uns tomates selvagens crescendo do nada entre o mato, pequenos, duros, vermelhos. Tinha coentro bravo, cebolinha que tinha se reproduzido sozinha, um pé de manjericão sobrevivente encostado na cerca. Ela não tinha enxada. Voltou para dentro, foi ao galpão, encontrou uma enxadinha pequena pendurada na parede entre ferramentas enferrujadas. Voltou para a horta. Não ia capinar tudo com 8 meses, sabia disso, mas podia limpar 1 metro quadrado, 2. Podia fazer o que o corpo deixasse. Começou pelo canto onde tinha o coentro. Antônio, passando pelo quintal com um balde d'água para o gado, viu ela agachada na beira da horta com a enxadinha. Parou. "Você não precisa fazer isso", ele disse. "Eu sei", ela disse sem levantar a cabeça. "Mas eu quero." Ele ficou parado por um segundo. Depois continuou com o balde. No almoço, ela fez arroz, feijão novo que tinha encontrado no fundo do armário e omelete com o coentro que tinha arrancado de manhã. Tinha lavado o coentro na torneira do quintal, sacudido a água, picado fino. O cheiro de coentro fresco na cozinha era uma coisa que Antônio não sentia havia muito tempo. Comeram em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente do da noite anterior. Menos pesado, mais vazio. Como quando a tensão de alguma coisa passa, mas você ainda não sabe nomear o que era. No meio do almoço, ela disse: "Tem uma tábua solta na varanda, no segundo degrau. O senhor ia cair um dia desses." Ele olhou para ela. "Eu sei", ele disse. "Faz tempo que eu ia pregar." "Tem prego e martelo?" "Tem no galpão." "Depois do almoço eu prego." "Você não vai pregar tábua com 8 meses?" ele disse. "Por que não?" Ele não respondeu. Depois do almoço, ele foi ao galpão, pegou o martelo e 2 pregos e pregou a tábua. Ela ficou olhando da varanda sem dizer nada. Quando ele terminou, ela disse: "Obrigada." E voltou para dentro para lavar a louça. Naquela tarde, veio seu Raimundo do sítio de baixo. Chegou no cavalo castanho que sempre montava, amarrou no poste da entrada e veio andando pelo terreiro com o chapéu na mão, como sempre fazia quando tinha assunto sério. Antônio estava consertando uma cerca no fundo do pasto. Viu o vizinho de longe e veio andando. "Boa tarde, seu Raimundo." "Boa tarde, Antônio." O velho passou o chapéu entre os dedos.
Eu vi uma mulher aqui ontem, passando pela estrada. Eu sei, ela está trabalhando aqui. Seu Raimundo ficou quieto por um momento, olhou para a casa, para a fumaça fina que subia da chaminé da cozinha. Grávida, ele disse. Não era pergunta. É. De quem ela é? Não é de ninguém. A voz de Antônio saiu seca, sem raiva, só seca. Ela precisava de trabalho. Eu precisava de alguém na cozinha. Simples assim. Seu Raimundo assentiu devagar. Botou o chapéu de volta na cabeça. A cidade vai falar, Antônio. A cidade já fala de mim há 2 anos. Ele olhou para o velho sem piscar. Eu aprendi a não ouvir. O velho ficou um segundo ainda. Depois assentiu de novo. Aquele aceno lento de quem concorda, mas não disse que concordava. E foi embora. Antônio voltou para a cerca. Lá na cozinha, o cheiro de café passou pela janela aberta e chegou até ele no pasto, carregado pelo vento de tarde. À noite, depois do jantar, ela tinha feito caldo de feijão com farinha e um pedaço de queijo que tinha encontrado no fundo da geladeira. Ele ficou na varanda de novo. Desta vez, ela ficou também. Não na cadeira de balanço, na cadeira reta do lado de dentro da varanda, encostada na parede, com as mãos em cima da barriga. Ficaram em silêncio por um tempo. Lá longe, em alguma casa do outro lado da estrada, tocava forró baixinho. Era quinta-feira, véspera de nada, mas no interior da Bahia o forró não pede ocasião. Você tem família em Serrinha? Ele perguntou. Tenho minha mãe, ela disse, mas ela fica com o que a família dela pensa mais do que com o que eu preciso. E o pai? Morreu quando eu tinha 12. Silêncio. E o homem? Ele perguntou. O pai do bebê? Ela ficou quieta por um momento. Ele era casado, ela disse. Eu não sabia. Quando eu fiquei grávida e fui contar para ele, a esposa atendeu o telefone. Ela parou. Ele nunca mais atendeu. Antônio não disse nada. O forró lá longe continuou por mais um tempo e depois parou. Ficou só o som dos grilos e, de vez em quando, o murmúrio do boi no curral. O senhor não precisa ter pena, ela disse, sem agressividade, só como fato. Eu não estou tendo pena, ele disse. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para o pasto, o perfil para ela, a mandíbula um pouco tensa. Então tá bom, ela disse. E ficaram em silêncio mais um tempo, até ela dizer que ia dormir, e ele acenar com a cabeça, e ela entrar, e a luz do quarto do fundo acender e depois apagar. E Antônio ficar só com os grilos e o escuro e o cheiro de madeira velha da varanda que precisava de verniz há 3 anos e que ele nunca tinha dado. Ia dar, pensou. Algum dia ia dar, mas ainda não sabia quando. Dentro de casa, no quarto do fundo, Dalva estava deitada de lado com a mão espalmada na barriga. O bebê tinha se mexido 3 vezes durante o jantar. Uma vez, quando ela tinha servido o caldo quente, como se sentisse o calor. Uma vez, quando o homem tinha raspado a colher no fundo da tigela, o barulho metálico. E uma vez, agora, há pouco, sem motivo aparente. Para, ela disse baixinho. Tô tentando dormir. O bebê não parou. Ficou rodando devagar, aquele movimento lento de coisa que não tem pressa porque não sabe ainda que o mundo tem. Ela deixou. Ficou olhando para o prego na parede. Amanhã ia pendurar alguma coisa ali. Não sabia o que ainda. Mas prego sem nada é coisa que incomoda. Lá fora, na varanda, a cadeira de madeira rangeu uma vez, ele se levantando. Passos na varanda. A porta principal abrindo e fechando. A casa ficou quieta. Dalva fechou os olhos. 2 meses depois do bebê, ela tinha dito. E mantinha o que falava. Mas o bebê ia nascer antes disso. E antes disso, havia muito chão. Otsenka Glavi 3, 9,7/10. Что работает? Роды без мелодрамы. Он идет за Зефинией, она остается одна, вода на огне.
Сцена с ребенком на руках. «Non sei fazer isso», «Ninguém sabe antes de fazer». Она садится в кресло-качалку Грасси первый раз при нем. Он слышит скрип, молчит. Финальная строка. Ранжиду как эмоциональная точка без комментария. 2394 слова. Capítulo 3. A noite que ele não sabia fazer. A chuva começou na sexta-feira à tarde, quando voltavam do posto de saúde em Serrinha. Ele dirigia. Ela ficou em silêncio a maior parte do caminho, olhando pela janela para o capim que passava. A enfermeira tinha dito que estava tudo bem. Bebê bem posicionado, batimento forte, colo começando a apagar. Faltava menos do que ela pensava. Uma semana, ela disse de repente. O quê? Ele disse. A enfermeira disse que pode ser uma semana, talvez menos. Ele não respondeu. Ficou olhando para a estrada. A chuva começou devagar. Pingos grandes, espaçados, do tipo que anuncia temporal. Depois, virou de vez. Ele ligou o limpador de para-brisa e diminuiu a velocidade. Tem parteira aqui perto? Ela disse. Dona Zefinha já fez parto, ele disse. Ela mesma falou uma vez. Eu sei, Dalva disse. Mas se não der tempo? Ele ficou quieto um momento. A gente vai dar tempo, ele disse. Ela olhou para o perfil dele, a mandíbula firme, os olhos na estrada molhada. Não disse mais nada. O temporal durou 2 dias. Sábado e domingo de chuva fechada, a estrada de terra virando lama, o riacho no fundo do pasto subindo até a beira do curral. Ele passou os 2 dias movendo o gado para o pasto mais alto, reforçando a cerca que tinha afrouxado com a água, trazendo os bezerros mais novos para dentro do galpão. Ela cozinhou, lavou e ficou na janela, olhando a chuva. Domingo à noite, a chuva parou. Segunda-feira de manhã, o sol voltou branco e pesado, com aquele calor úmido que vem depois de temporal e entra pelos poros, diferente do calor seco. A terra fumegava. Os sapos cantavam no açude que tinha enchido. Dalva estava na horta às 8 da manhã, verificando as mudas que tinham dobrado com a chuva quando sentiu. Não foi gradual. Foi uma contração que começou nas costas, desceu, apertou em cima do osso do quadril e não passou. Ela ficou parada, as mãos na cerca da horta. Esperou. 5 minutos depois, outra. Desta vez ela foi para dentro. Ele estava no galpão quando ela o chamou da janela da cozinha. Antônio! A voz dela saiu diferente. Não gritou. Falou no volume normal, mas havia alguma coisa no tom que fez ele largar a ferramenta e vir. Chegou na cozinha. Ela estava em pé na pia, as 2 mãos no borde, a cabeça um pouco abaixada. Começou, ela disse. Ele ficou parado. Quanto tempo? Ele disse. 5 minutos entre uma e outra. Já faz meia hora assim. Ele foi para o telefone na parede do corredor. Ligou para Dona Zefinha. A linha ocupada. Ligou de novo. Ocupada. Voltou para a cozinha. Linha ocupada, ele disse. Vai lá, ela disse. A pé é 10 minutos. Eu não vou te deixar aqui sozinha. Eu não vou ter o bebê em 10 minutos, ela disse, com a voz calma de quem está gerenciando alguma coisa muito grande, tentando se convencer de que é pequena. Vai buscar ela e volta. Ele olhou para ela. Vai, ela disse. Ele foi. Ela ficou sozinha na cozinha. Acendeu o fogão. Colocou água para ferver. Não sabia exatamente por quê, era o que faziam em todo filme, em todo conto, em toda a história que ela tinha ouvido. Água quente. Parecia certo ter água quente. Caminhou pelo corredor. Parou. Voltou para a cozinha. A contração seguinte pegou ela em pé no meio da cozinha e ela segurou a beira da mesa com as 2 mãos e ficou assim, inclinada, respirando pelo nariz até passar. Você vai ficar bem, ela disse baixinho, não para si mesma, para o outro. Depois foi para o quarto, pegou o lençol limpo que tinha separado há uma semana e trouxe para a cozinha.
Estava com um lençol na mão quando ouviu passos rápidos no terreiro. A porta abriu. Era ele. E atrás dele, Dona Zefinha com uma bolsa de lona na mão e o cabelo branco despenteado de quem saiu de casa sem tempo de arrumar. "Deixa eu ver", Dona Zefinha disse, já passando por ele, já chegando perto de Dalva, as mãos se movendo com aquela competência de quem sabe o que está fazendo. Antônio ficou parado na porta da cozinha. "Você", Dona Zefinha disse sem olhar para ele, "vai buscar mais lençol e toalha limpa e fica do lado de fora." Ele foi. Foram 14 horas. Dona Zefinha ficou dentro. Ele ficou fora. Às 2 da tarde, ele fez café e deixou uma xícara na mesa perto da porta. Não entrou. Às 4, quando Dalva gemeu, um som curto, contido, que ele ouvia da varanda, ele se levantou da cadeira e ficou parado na porta por um momento antes de sentar de novo. Às 6, Dona Zefinha abriu a porta. "Ela tá bem", a velha disse antes de ele perguntar. "Mas vai demorar mais. Pode ir jantar." "Não tenho fome", ele disse. Dona Zefinha o olhou. "Vai comer alguma coisa", ela disse, com a voz de quem criou filhos e netos e sabe que homem parado em porta de parto só atrapalha. "Ela não precisa de você desmaiado quando o bebê chegar." Ele foi para a cozinha. Comeu pão com queijo de pé na pia, sem sentar, ouvindo os sons que vinham do quarto. A voz baixa de Dona Zefinha, os passos, às vezes o silêncio, que era pior que qualquer som. O bebê nasceu às 10h20 da noite. Ele estava na varanda quando ouviu. Não era choro. Era aquele primeiro som que bebê faz, que não é bem choro ainda, é mais protesto, é mais anúncio. "Eu cheguei, eu existo, prestem atenção." Ele ficou parado. Depois, Dona Zefinha abriu a porta e disse: "Menina, as duas estão bem. Pode entrar." O quarto cheirava a sangue e a suor, e aquela coisa úmida específica de parto que ele não tinha nome, mas reconhecia. Tinha ajudado vaca a parir desde os 12 anos. Sabia o cheiro. Dalva estava deitada de lado, com o cabelo colado na testa, os olhos abertos. Nos braços, embrulhada num pano branco, a menina, vermelha, enrugada, os olhos fechados com força. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Ele ficou parado perto da porta. "Tá bem?" ele disse, voz baixa. "Tô", ela disse. A voz saía rouca, cansada, mas firme. Ele ficou olhando para a menina por um momento. "Decidiu o nome?" ele disse. Ela olhou para a criança. "Clara", ela disse. Depois parou. "Não." Ficou em silêncio. "Luzia." "Luzia", ele repetiu. "Santa Luzia é de dezembro", ela disse. "Mas meu pai dizia que santo não tem mês." Ela ajeitou a menina no braço. "Luzia Nascimento." Ele assentiu. Ficou mais um momento. Depois disse: "Vou deixar vocês descansarem." Ela estava olhando para a menina e disse, sem levantar os olhos: "Antônio." Ele parou. "Obrigada", ela disse. Ele ficou quieto por um segundo. "Eu não fiz nada", ele disse. "Fez", ela disse. "Foi buscar ela." Ele saiu sem responder. Dona Zefinha ficou até meia-noite, limpou tudo, fez um chá de erva-doce para Dalva, deixou instruções na mesa da cozinha numa folha de papel de caderno. Quando foi embora, Antônio a acompanhou até o portão. "Ela vai ficar bem?" ele disse. "Vai", a velha disse. "É forte." Ela o olhou. "Mais forte do que parece." E ela já parece bastante. Ele abriu o portão. "Zefinha", ele disse. "Obrigado."
A velha fez aquele aceno dela. Pegou a bolsa de lona e foi andando pela estrada de terra, a lanterna de pilha balançando na mão, até sumir na curva entre as árvores. Ele não dormiu naquela noite. Ficou na varanda até as 2. Depois entrou, foi até o corredor, parou na porta do quarto. Do lado de dentro, silêncio. E então aquele som pequeno, irregular, de recém-nascido dormindo. O ritmo que não é adulto ainda, que sobe e desce diferente, que faz a pessoa do lado de fora ficar ouvindo só para confirmar que continua. Ele encostou a testa na porta por um segundo. Depois foi para o quarto dele, deitou. Ficou de olhos abertos no escuro. Luzia Nascimento. Ele não sabia por que o nome tinha ficado. Ficou. Como fica nome de pessoa que você acabou de conhecer, mas sabe que não vai esquecer. Na manhã seguinte, ela estava na cama quando ele bateu de leve na porta. "Pode entrar", ela disse. Ele entrou com uma bandeja. Tinha xícara de café, 2 pães, um pedaço de queijo, um copo de água. Ela ficou olhando para a bandeja. Ele nunca tinha feito isso. "Dona Zefinha disse que você tem que comer", ele disse. Tão prático, sem olhar para ela diretamente. "Eu ia levantar", ela disse. "Hoje não." Ele pôs a bandeja na beirada da cama. "Amanhã." Ela olhou para ele. Ele estava de pé do lado da cama, e havia alguma coisa no jeito que ele segurava as mãos, juntas na frente do corpo, como se não soubesse o que fazer com elas, que ela reconheceu. Era o mesmo jeito que ela tinha segurado a mala na frente do portão dele 3 semanas atrás. "Obrigada", ela disse. Ele assentiu. Virou para sair. "Antônio", ela disse. Ele parou. Ela olhou para a menina que dormia enrolada no pano branco ao lado dela. "Quer pegar ela?" ela disse. Ele ficou parado por um segundo. "Eu não sei fazer isso", ele disse. "Ninguém sabe antes de fazer", ela disse. Ele ficou olhando para a menina. Depois se aproximou devagar, com aquele cuidado de homem acostumado a pegar coisa frágil, bezerro recém-nascido, galho que vai quebrar, ferramenta enferrujada que não pode forçar. Abaixou, colocou as mãos como ela indicou com um gesto, levantou. A menina não acordou. Ele ficou de pé, com ela nos braços, olhando para o rosto pequeno, os olhos fechados com força, a boca fazendo aquele movimento de sucção que bebê faz no sono sem razão. Dalva ficou olhando para ele. Havia alguma coisa no rosto dele, não era ternura exatamente, era mais anterior que isso. Era o rosto de quem está segurando alguma coisa que não sabia que existia, e agora existe e não tem nome ainda para o que está sentindo. 30 segundos. 1 minuto. Ele abaixou e devolveu a menina com o mesmo cuidado. "Come", ele disse, indicando a bandeja. "Esfria?" E saiu. Dalva ficou com o café na mão, olhando para a porta fechada. Luzia se mexeu no sono, aquele mexer sem acordar, só ajeitando. "Eu vi", Dalva disse baixinho para ela. "Eu vi." Nos 3 dias seguintes, a casa funcionou diferente. Ele cozinhava de manhã, mal, mas cozinhava. Arroz que ficava duro, feijão que ficava mole demais, ovo frito que quebrava na virada. Pousava a bandeja na porta do quarto e batia de leve e ia embora. Ela comia tudo. Na tarde do segundo dia, ela levantou. Ele estava no terreiro quando a viu aparecer na varanda, de pé, com a menina no braço e a mão na parede para se apoiar. "Você não devia estar levantada", ele disse. "Tô levantada", ela disse, sem discussão, só fato. Ele ficou olhando. Ela desceu um degrau, depois o segundo, aquele mesmo degrau que ele tinha pregado na primeira semana, e ficou parada no terreiro com o sol da tarde caindo de lado nela e na menina. Fechou os olhos por um segundo. O sol de julho, no interior da Bahia, tem uma luz específica àquela hora, dourada, quente sem ser cruel, que pega nas pessoas de um jeito que não volta igual nunca. Ela ficou assim por um momento. Depois abriu os olhos. "Sua horta está precisando de água", ela disse. "Eu sei",
ele disse. Eu reguei ontem. Precisa de novo, ela disse. O sol de hoje puxou muito. Ele foi buscar o balde. No quarto dia, ela voltou para a cozinha. Ele estava no galpão quando sentiu o cheiro. Café coado, cebola no azeite, feijão temperado. Parou o que estava fazendo e ficou parado por um momento com a chave inglesa na mão. Depois, continuou o que estava fazendo. No almoço, sentaram os dois. A menina dormia no quarto. Era a primeira vez que os dois almoçavam juntos desde o parto. Comeram em silêncio por um tempo. Tem que registrar, ele disse. Eu sei, ela disse. Cartório fica em Serrinha. Quando você estiver bem para andar, a gente vai. Ela assentiu. Você vai colocar só Nascimento? Ele disse. Ela parou de comer. Era a primeira vez que ele tocava nisso. O pai, o nome, o espaço em branco no registro onde vai o sobrenome do pai. Só Nascimento, ela disse. Ele não insistiu. Pegou um pedaço de carne. Luzia Nascimento é nome bom, ele disse. Ela não respondeu, mas parou de mexer no prato por um segundo. Naquela noite, na varanda, ela apareceu com a menina no braço. A noite estava fresca. Julho, no interior da Bahia, tem essas noites que enganam. O dia quente e a noite com aquele frio de roça que pede cobertor. Ele estava na cadeira dele. Ela sentou na cadeira de balanço. Ele notou. Não disse nada. Ficaram em silêncio. A menina dormia. Lá longe, os sapos do açude cantavam em coro. Ela tem o nariz dele, Dalva disse de repente. Ele não perguntou de quem. Mas o queixo é meu, ela disse. E as mãos? Ela olhou para as mãos da menina, pequenas, fechadas. As mãos são iguais às minhas. Silêncio. Isso é bom, ele disse. Ela olhou para ele. Por quê? Ela disse. Ele ficou quieto por um momento. Porque as suas mãos fazem coisa, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Ele estava olhando para o pasto escuro, o perfil para ela, como sempre. Ela não respondeu. Virou para o pasto também. A cadeira de balanço rangeu devagar quando ela começou a balançar. Um rangido velho, de madeira que conhece o peso de gente, que sabe a diferença entre quando está vazia e quando está cheia. Antônio ouviu aquele rangido. Ficou ouvindo e não disse nada. Foi Luzia quem mudou o ritmo da casa. Não de golpe, foi devagar, como mudam as coisas que duram. O choro de madrugada que acordava os dois. Ela ia primeiro, mas às vezes ele chegava na porta do corredor antes e ficava parado ali, esperando ouvir que estava sendo resolvido. O barulho de banho pela manhã, a água esquentada no fogão, o cheiro de talco que ela tinha comprado no mercadinho. A menina no cesto de vime que ele tinha encontrado no galpão e calado, limpado e calado, colocado do lado da mesa da cozinha para ela ficar perto enquanto Dalva cozinhava. Ela viu o cesto limpo lá um dia e não disse nada. Ele não disse que tinha feito. Na segunda semana depois do parto, ela foi ao quintal no fim da tarde e encontrou a horta aumentada. Não era a horta dela, era um pedaço novo ao lado, recém-cavado, a terra revolvida e solta, com 3 fileiras retas marcadas com graveto. Couve. Ela reconhecia o espaçamento. Ela ficou olhando por um momento. Depois, foi buscar as mudas que ele tinha trazido da feira 2 dias antes e plantou tudo sem perguntar nada. Foi numa tarde de quarta-feira que ela encontrou o caderno. Estava procurando uma tesoura no gaveto da mesa da sala e puxou a gaveta fundo demais. Caiu um caderno de capa preta, espiral, folhas amareladas nas bordas. Ela pegou do chão. Ficou olhando para a capa. Não tinha nome. Tinha uma marca de caneca de café no canto. Ela podia ter fechado e guardado de volta. Abriu. A letra era dele. Grande, um pouco irregular, de homem que aprendeu a escrever, mas nunca teve motivo para caprichar. A primeira página tinha uma data. Março de 2 anos atrás.
Ela leu a primeira linha. Ela foi embora de manhã cedo. Eu ainda estava no curral. Quando voltei à casa, estava igual. Só ela não estava mais. Ela fechou o caderno. Ficou com ele na mão por um segundo. Depois, abriu de novo. Não na primeira página, foi para o meio, aleatório. Seu Raimundo me perguntou hoje se eu ia vender a fazenda. Eu disse não. Ele ficou satisfeito. Acho que ele achava que eu ia vender. Eu não sei por que não vou. Só sei que não vou. E mais abaixo, na mesma página, sem data, hoje o bezerro da mocha nasceu torto da pata dianteira esquerda. Eu endireitei. Ele vai ficar bem. Às vezes, é só questão de começar torto e ter alguém que endireita no começo. Ela fechou o caderno. Pôs de volta na gaveta. Empurrou fundo. Foi para a cozinha e ficou parada na frente do fogão por um tempo antes de lembrar o que tinha ido fazer. Naquela noite, na varanda, ele estava mais quieto que o normal. Ela tinha Luzia no colo, a menina acordada pela primeira vez à noite sem chorar, só olhando para o escuro com aqueles olhos de recém-nascido que ainda não sabem o que estão vendo, mas olham para tudo com a mesma seriedade. Você escrevia num caderno, ela disse. Ele ficou quieto. Eu não fui bisbilhotar, ela disse. Caiu da gaveta. Eu sei, ele disse. Silêncio. Você ainda escreve? Ela disse. Não, ele disse. Parei. Quando? Ele ficou um momento. Quando parou de adiantar, ele disse. Ela não perguntou quando foi isso, mas ficou a frase. Quando parou de adiantar. Ela balançou Luzia devagar. Meu pai escrevia, ela disse. Não caderno. Ele escrevia nas madeiras da casa, as medidas das coisas que ia fazer. Quando ele morreu, a gente olhou para as paredes e tinha a vida dele toda lá em números. Quanto de madeira, quanto de prego, quanto de tempo cada coisa ia levar. Antônio ficou olhando para o pasto. Ele construiu a casa? Ele disse. Ele e meu avô, ela disse. Levou 3 anos. Ela pausou. A casa ainda está lá. Minha mãe mora, com os números na parede. Silêncio. É um jeito de ficar, ele disse. É, ela disse. Luzia bocejou. Aquele bocejo enorme de recém-nascido que não tem proporção com o tamanho do corpo, e fechou os olhos. Foi no domingo seguinte que ele contou. Não planejado, não como confissão. Veio do jeito que vêm as coisas que ficam presas muito tempo, de repente, no meio de outra conversa, como água que acha rachadura sem procurar. Estavam lavando a louça juntos. Ela lavava, ele enxugava, coisa que tinha começado a acontecer sem nenhum dos dois propor, quando ele disse: Eu sabia antes de seu Raimundo vir contar. Ela continuou lavando. Não virou. Quanto tempo antes? Ela disse. 3 meses, ele disse. Mais ou menos. Ela enxagou um prato. E ficou, ela disse. Não era julgamento. Fiquei, ele disse. Silêncio. Só o barulho da água. Por quê? Ela disse. Ele pegou o prato úmido dela, enxugou devagar. Porque eu pensei que eu estava errado, ele disse, que estava vendo coisa que não era. Pousou o prato. E porque mesmo que estivesse certo, eu não sabia o que fazer com isso. Ela pegou uma xícara, lavou. E quando seu Raimundo veio? Aí eu soube que não estava errado. Ele pegou a xícara. E continuei sem saber o que fazer. Ela enxagou as mãos. Ficou parada com as mãos úmidas sobre a pia. O que é pior, ela disse, saber que estava sendo enganado ou saber que você sabia e não fez nada? Ele ficou quieto por um tempo longo. As duas coisas juntas, ele disse. Ela se virou para ele. Ele estava com um pano de prato na mão, olhando para a parede à frente. A mandíbula tensa, os olhos parados naquele jeito que ela tinha aprendido a reconhecer. Não distância, era contenção.
Não é vergonha de ter sido enganado, ela disse. Devagar, como quem está chegando em algum lugar por um caminho que não conhece bem. É vergonha de ter ficado sabendo e não ter feito nada. Ele não respondeu. Porque fazer alguma coisa era admitir, ela disse. Silêncio. Era, ele disse, com a voz de quem está confirmando algo que custou 2 anos para virar palavra. Ela pegou o pano de prato da mão dele, dobrou, pendurou no gancho. Isso não é fraqueza, ela disse. Não, ele disse. E havia alguma coisa na voz. Não ironia, era genuíno. Ele realmente não sabia. Não, ela disse. É só ser humano e não ter manual. Ele ficou olhando para ela. Ela foi para a sala buscar Luzia, que estava no cesto. Naquela noite, o choro de Luzia veio à meia-noite. Diferente, mais alto, com aquela qualidade que Dalva já tinha aprendido a distinguir. Não era fome, era dor. Ela levantou, pegou a menina, caminhou pelo quarto. O choro não parou. Ela foi para o corredor. A luz do quarto de Antônio estava acesa. Ela bateu. Pode entrar, ele disse. Ele estava sentado na beirada da cama, de cueca e camiseta, com a expressão de quem não tinha dormido ainda. O caderno preto estava na mesa de cabeceira. Ela não olhou para o caderno. Ela não para, Dalva disse. Não é fome. Eu acho que é cólica. Ele se levantou, estendeu os braços. Ela entregou Luzia. Ele ficou de pé com a menina e fez alguma coisa que ela não esperava. Começou a caminhar. Devagar, com aquele passo pesado e regular de homem grande e a menina no braço contra o peito, e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. O choro não parou, mas mudou. Ficou menos desesperado, mais rítmico, como choro de cansaço e não de dor. Dalva se sentou na cadeira do canto, ficou olhando. Ele caminhava e a menina chorava, e depois a menina ia ficando mais quieta, e ele continuava caminhando mesmo assim, o passo igual, os braços seguros, sem pressa de acabar. 15 minutos. 20. Luzia dormiu. Ele ficou parado no meio do quarto com ela nos braços por um momento, verificando. Depois foi até a cama e deitou a menina com cuidado. Virou. Ela estava olhando para ele. Você fez isso com um animal, ela disse. Não era pergunta. Fiz, ele disse. Bezerro que não para de chorar, você anda com ele. O ritmo acalma. Ela ficou olhando para a menina que dormia. Vai dormir aqui, ele disse. Não precisa carregar ela de volta agora. Ela olhou para ele. Eu fico no sofá da sala, ele disse. Antes dela perguntar. Ela não protestou. Estava cansada demais para protestar. Ele pegou o travesseiro, saiu, fechou a porta com cuidado. Ela deitou do lado de Luzia. O quarto cheirava diferente do dela. Couro, terra seca, aquele sabonete simples. O caderno estava na mesa de cabeceira a meio metro dela. Ela não abriu. Fechou os olhos. Do lado de fora da porta, os passos dele descendo o corredor. A sala. O sofá rangendo uma vez quando ele deitou. E depois a casa ficou quieta. Aquela quietude de quando todo mundo dentro de uma casa finalmente descansou, que é diferente de casa vazia, completamente diferente. Luzia respirava devagar ao lado dela. Dalva ficou ouvindo aquela respiração até o sono chegar, que foi rápido e fundo e sem sonho. Na manhã seguinte, o café estava pronto quando ela chegou na cozinha. Ele estava no terreiro. Ela olhou para a xícara dele, que estava vazia na pia. Lavada. Pegou a dela, tomou de pé na janela. Lá fora, ele estava alimentando o gado, o balde na mão, os ombros do mesmo jeito de sempre. Ela ficou olhando por um momento. Depois, foi para a horta verificar as mudas. O coentro que ela tinha plantado na primeira semana estava crescido, verde escuro,
caules grossos, aquele cheiro forte que sobe quando você passa a mão perto sem tocar. As couves do canteiro novo também estavam pegando, as folhas ainda pequenas, mas firmes. Ela ficou de cócoras na beira da horta, passando os dedos na terra perto das raízes sem apertar. A terra estava boa. Úmida no fundo, solta por cima, da cor certa. Alguém tinha regado de manhã cedo, antes dela acordar. Ela olhou para o balde que estava do lado do canteiro, úmido por fora, com a marca de água no chão embaixo. Ficou olhando para aquilo. Depois se levantou, foi buscar a enxadinha e começou a capinar o mato que tinha crescido entre as fileiras. À tarde, Dona Zefinha veio de visita. Trouxe uma sacolinha com roupinhas de bebê, coisinhas guardadas de neto que tinha crescido, lavadas, dobradas, cheirando a lavanda seca. Sentaram na varanda. Dalva tinha Luzia no colo. "Tá boa", a velha disse. "Gordinha, você tá amamentando bem." Dona Zefinha olhou para a casa, para a horta visível lá atrás, para o degrau pregado na varanda. "Ele tá diferente", a velha disse, baixo, como quem observa o tempo. Dalva não respondeu. "Não tô dizendo nada", Dona Zefinha disse. "Só tô vendo." "A senhora pode ver", Dalva disse. "Não tem nada para esconder." A velha a olhou. "Você disse que ia embora depois de 2 meses?" Ela disse. "Disse", Dalva disse. "E ainda vai?" Dona Zefinha disse. Dalva ficou olhando para Luzia. A menina tinha os olhos abertos, aqueles olhos escuros de recém-nascido que ainda estão descobrindo o que é luz. "Eu mantenho o que eu falo", Dalva disse. Dona Zefinha ficou quieta. Depois disse. "Às vezes a gente fala uma coisa antes de saber o que vai encontrar." Dalva não respondeu. O vento passou pela varanda e mexeu no assento de palha da cadeira de balanço. As duas ficaram em silêncio até Dona Zefinha se levantar para ir embora. Na porta, a velha parou como sempre. "Ele nunca pediu para você ficar?" ela disse. "Não", Dalva disse. Dona Zefinha assentiu devagar. "Esse homem", ela disse, "não sabe pedir, só sabe fazer." Ela pegou a bolsa. "Olha o que ele faz, não o que ele fala." E foi embora. Dalva ficou na varanda com Luzia, olhando para a estrada até a velha sumir na curva. Depois olhou para a horta, para o canteiro novo que ele tinha cavado, para o balde com a marca de água no chão. "Olha o que ele faz." Luzia se mexeu no colo, aquele mexer impaciente de quem quer mamar. "Eu sei", Dalva disse, "eu tô vendo." 2 meses depois do parto, era uma quinta-feira. Dalva acordou às 5h30 com o galo, como sempre. Ficou deitada por um momento com Luzia do lado. A menina dormia com os braços abertos, aquele abandono de quem não aprendeu ainda a ter medo do escuro. Ela contou os dias em silêncio. 2 meses e 3 dias, na verdade. Ela tinha passado da data sem falar nada. Ele também não tinha falado nada. E ela não sabia se ele estava esperando ou se tinha esquecido, ou se havia decidido não cobrar porque não queria ouvir a resposta. Ela levantou, vestiu, foi para a cozinha, acendeu o fogão, colocou a chaleira. Ficou de frente para a janela enquanto esperava a água esquentar. Lá fora, o terreiro estava azul ainda. Aquele azul de antes do sol que dura uns 20 minutos e depois some sem avisar. O curral estava quieto. As couves da horta estavam visíveis daqui, escuras no canteiro. Ela tinha que falar. Não podia ficar sem falar. Ela tinha dito uma coisa e tinha que honrar o que disse. Era a única coisa que ela tinha trazido quando chegou aqui com a mala de lona e 6 quilômetros de poeira nos pés. Palavra. Só palavra. Mas a palavra tinha sido dita antes de Luzia existir fora dela. Antes do cesto de vime limpo, antes do canteiro novo, antes da noite no quarto dele com o caderno na mesa de cabeceira, antes de saber o que ia encontrar, como Dona Zefinha tinha dito.
A chaleira apitou. Ela fez o café. Ele apareceu no terreiro às 6, como sempre. Ela foi até a porta com as 2 xícaras. Desceu os degraus. O segundo degrau pregado firme, já sem o rangido de antes. Chegou até ele. Estendeu a xícara. Ele pegou. Ficaram em silêncio por um momento, o sol começando a subir laranja pelo lado do pasto, o capim úmido brilhando. Faz 2 meses e 3 dias, ela disse. Ele olhou para ela. Eu sei, ele disse. Silêncio. Você não falou nada, ela disse. Você também não, ele disse. Ela segurou a xícara com as 2 mãos. Eu disse que ia embora, ela disse. Disse, ele disse, sem emoção visível, só confirmando. E você não vai pedir para eu ficar, ela disse. Não era acusação, era conclusão. Ele ficou quieto por um momento. Não, ele disse. Não é meu lugar pedir. Ela olhou para ele. Por que não é? Ela disse. Ele virou para o pasto, a mandíbula tensa. Porque você chegou aqui com um acordo, ele disse. E você honrou tudo. Ele pausou. Eu não tenho como pedir mais do que o acordo dizia, sem parecer que o acordo era armadilha. Ela ficou olhando para o perfil dele. Não era armadilha, ela disse. Eu sei, ele disse. Por isso eu não peço. Ela ficou quieta por um tempo. Isso é a coisa mais complicada que você já me disse, ela disse. Ele não respondeu. Ela tomou o café. Ele tomou o café. O sol subiu mais um pouco e o azul do terreiro virou amarelo e o gado começou a se mexer no curral. Eu preciso de um dia, ela disse. Ele olhou para ela. Para pensar, ela disse. Só um dia. Ele assentiu e foi para o curral. Ela passou o dia fazendo as coisas de sempre. Café da manhã, horta, almoço, luzia, arrumação, jantar. Mas fez tudo mais devagar, como quem está verificando o peso de cada coisa antes de pôr na balança. A cozinha, o fogão a lenha que ela tinha aprendido a afinar para cada tipo de panela, a prateleira reorganizada do jeito que fazia sentido para quem cozinha, o cheiro de coentro fresco que agora era permanente porque a horta dava o ano todo, o quarto do fundo, o prego na parede com um terço, o travesseiro grande embaixo das costas, a janela que ela tinha aprendido a abrir no ângulo certo para pegar o vento sem deixar entrar mosquito, a varanda, a cadeira de balanço com o assento de palha que ela tinha sentado a primeira vez sozinha, na ausência dele, e depois toda noite com Luzia no colo. O canteiro novo na horta, o cesto de vime na cozinha, o degrau pregado, olha o que ele faz. De tarde, ela foi ao galpão. Não tinha motivo específico, só foi. O galpão cheirava a couro e óleo de motor e madeira velha. As ferramentas penduradas nas paredes, organizadas por tamanho. O selim do cavalo no cavalete. Uma caixa de madeira no canto, com ferradura enferrujada. E na parede do fundo, numa tábua de madeira clara, nova, diferente da madeira escura das outras paredes, tinha uma marcação. Ela se aproximou. Era uma medida, feita a lápis, como as do pai dela nas paredes da casa. Números e traços, o sistema que pedreiro usa para marcar espaço. Ela reconheceu o que era. Era o quarto do fundo. As medidas do quarto do fundo, largura, comprimento, a janela, a porta. Como se alguém estivesse planejando ampliar, ou acrescentar uma parede interna que dividiria o quarto em 2 ambientes comunicantes. Um quarto maior e um cantinho separado, com porta, para beber. Ela ficou parada na frente das medidas por um tempo longo. A luz do galpão entrava pela fresta da porta e caía de lado na tábua, e os números ficavam com sombra, tridimensionais, como se estivessem em relevo. Ela não sabia quando ele tinha feito isso. Podia ter sido há 2 semanas, podia ter sido ontem. Ela saiu do galpão. Ficou no terreiro por um momento, de frente para a casa. A casa de adobe com a varanda, a horta visível no quintal, a fumaça fina da chaminé. Ela entrou. Às 6 da tarde, ele voltou do pasto.
Ela estava na varanda com Luzia. A menina estava acordada, olhando para o pé de manga do quintal com aquela atenção total de quem ainda não sabe que tem outras coisas para olhar. Ele parou no terreiro quando a viu. Ela se levantou, desceu os degraus, chegou até ele, do mesmo jeito que tinha chegado até o portão dele 2 meses atrás, com o passo de quem decidiu alguma coisa antes de sair de onde estava. Ficou parada à frente dele. Eu vi as medidas no galpão, ela disse. Ele ficou quieto. Quando você fez? Ela disse. Faz 3 semanas, ele disse. Voz igual, sem desculpa, sem recuo. Você não ia falar? Ela disse. Ia falar quando fosse a hora, ele disse. E quando era a hora? Ele ficou um momento. Quando você decidisse ficar, ele disse. Se decidisse. Ele pausou. Não ia mostrar para te convencer. Era só para estar pronto. Ela ficou olhando para ele. Luzia se mexeu no braço dela. Aquele mexer de criança que quer atenção, mas não sabe como pedir ainda. Você não sabe pedir, ela disse. Não, ele disse. Mas você faz, ela disse. Ele não respondeu. Ela ficou olhando para ele por um momento. Para o rosto que ela tinha aprendido de lado, o perfil, a mandíbula, os olhos que olhavam para o pasto quando havia coisa demais para dizer. Agora ele estava olhando para ela de frente. Eu vou ficar, ela disse. Ele ficou muito quieto. Não pelo quarto, ela disse. Não pelas medidas. Ela ajeitou Luzia no braço. Porque eu cheguei aqui com um acordo, e o acordo era trabalho por comida e teto. E você cumpriu. Ela parou. Mas você também fez outras coisas que não estavam no acordo. Ele ficou parado. O balde de água na horta de manhã cedo, ela disse. O cesto de vime, o travesseiro grande. Andar com Luzia às 2 da manhã, ela olhou para ele. Essas coisas não estavam no acordo. Ele não disse nada. Então eu também vou fazer coisa que não estava no acordo, ela disse. Vou ficar. O sol estava baixo, aquela luz dourada de fim de tarde que pega nas pessoas de lado e não volta igual. Ele ficou parado no terreiro à frente dela e havia alguma coisa no rosto dele que ela não tinha visto antes. Não era alívio exatamente, era mais anterior que isso. Era o rosto de quem carregou alguma coisa pesada por tempo demais e alguém chegou do outro lado e segurou junto, sem pedir, só segurou. Tá bom, ele disse, com a voz baixa de sempre. Ela assentiu. Virou para subir os degraus da varanda. Dalva, ele disse. Ela parou. Ele ficou 1 segundo. Obrigado, ele disse. Era a primeira vez que ele dizia isso para ela. Ela ficou quieta por um momento. Obrigada pela cantil, ela disse. Ele a olhou. Era a palavra errada para este momento. Não tinha cantil nesta história. Tinha portão aberto e café e cesto de vime e balde d'água. Mas ele entendeu. Era o jeito deles. Espelho, eco, a frase que fecha o círculo. Ela subiu os degraus. Naquela noite eles ficaram na varanda mais tempo que qualquer outra noite. A menina dormia no cesto dentro, perto da porta aberta. O forró do seu Geraldo estava tocando lá longe. Era quinta-feira, sem véspera de nada, mas o forró não pede véspera. Ela estava na cadeira de balanço. Ele estava na cadeira dele. Ficaram em silêncio por um tempo. Você vai ter que me ensinar as coisas da fazenda, ela disse. Se eu vou ficar, tem que saber como funciona. Tem muita coisa, ele disse. Eu aprendo, ela disse. Não sou rápida, mas sou cuidadosa. Ele ficou quieto. Amanhã de manhã, você vem comigo no curral, ele disse. Tá bom, ela disse. Silêncio. O caderno, ela disse. Você devia escrever de novo. Ele não respondeu de imediato. Não sei o que escrever agora, ele disse. Escreve o que acontece, ela disse. Igual antes. O que tem na fazenda. O que muda. Ela pausou. Escreve que o coentro pegou. Ele ficou olhando para o pasto por um momento.
Escreve que o coentro pegou, ele repetiu, como quem está testando o peso de uma frase. É, ela disse. O forró lá longe tocou mais um tempo e depois parou. Os grilos continuaram. No açude, os sapos. A cadeira de balanço rangeu devagar, aquele rangido velho de madeira que conhece o peso de gente, quando ela balançou uma vez, duas. Ele ficou ouvindo. De manhã, antes de o galo cantar, ele acordou. Foi para a mesa de cabeceira. Pegou o caderno preto. Abriu na primeira página em branco. Havia muitas. A maior parte do caderno estava vazia, porque ele tinha parado cedo demais. Pegou o lápis. Ficou parado por um momento com o lápis no papel. Depois, escreveu. Uma linha. Sem data, sem nome. O coentro pegou. Fechou o caderno. Pôs de volta na mesa. Deitou. Ficou ouvindo a casa. O rangido do telhado com o vento de madrugada. O boi no curral se mexendo. E do quarto do fundo, o respirar pequeno e regular de Luzia dormindo. O galo cantou às 5h30, como sempre. Ele já estava de pé. Naquela manhã, ela foi com ele para o curral pela primeira vez. Eram 5h40. O sol ainda não tinha saído. Havia só aquela claridade difusa de antes do dia que não tem origem, vem de todos os lados ao mesmo tempo. Ele foi na frente. Ela foi atrás com Luzia no pano amarrado no peito. A menina dobrada contra o externo dela, quente, dormindo com o balanço do passo. O curral cheirava a esterco e couro, e aquela coisa específica de animal grande em espaço fechado, quente, vivo, diferente do ar de fora. Ele abriu o portão de madeira. As vacas se mexeram, aquele movimento lento de animal que acorda, as cabeças grandes se virando, os olhos escuros e fundos. Elas não assustam fácil, ele disse baixinho, mas anda devagar no começo. Deixa elas te cheirar. Ela entrou devagar. A mocha se aproximou, grande, castanha, os cornos largos. Chegou até Dalva e ficou parada, e abaixou o focinho e cheirou a mão dela por um momento longo. Ela ficou quieta. A vaca levantou a cabeça, olhou para Luzia no pano e depois virou para o coxo como se tivesse verificado alguma coisa e ficado satisfeita. Ela aprovou, ele disse. Como você sabe? Ela disse. Quando ela não aprova, ela vai embora, ele disse. Ela ficou olhando para a vaca que agora comia no coxo, a cauda balançando devagar. O bezerro dela, ela disse, o que nasceu torto. É aquele, ele disse, indicando com a cabeça um bezerro no fundo do curral, já grande, já quase vaca, a pata que tinha nascido torta, boa, reta, sem vestígio de problema. Ela olhou para o bezerro. Ela não disse que tinha lido aquilo no caderno. Ele não disse que tinha escrito. Mas ela olhou para ele, e ele estava olhando para o bezerro com aquela expressão. Não orgulho exatamente, era satisfação. A satisfação de quem fez o que precisava ser feito e deu certo. Luzia se mexeu no pano, acordando, esfregando o rosto contra o peito de Dalva. Bom dia, Dalva disse para ela. A menina abriu os olhos, olhou para o curral, olhou para as vacas, olhou para Antônio do outro lado do coxo. Não chorou. Só ficou olhando, com aquela atenção total de quem está catalogando o mundo ainda, guardando tudo. 3 dias depois, chegou um envelope. Ele estava no terreiro quando o carteiro passou. Trouxe o envelope até a casa, bateu palma e foi embora. Antônio ficou com o envelope na mão. Não tinha remetente. Tinha o nome da fazenda e o número da estrada. Ele entrou. Ela estava na cozinha. Chegou isso, ele disse. Estendeu o envelope. Ela secou as mãos no pano de prato. Pegou, abriu. Era um documento. Papel timbrado de cartório. A letra miúda e formal que cartório usa. Ela leu devagar. Depois releu. Era a escritura. Um pedaço de terra, 3 hectares, o trecho que ficava entre a horta e o açude. Nome dela,
Dalva Nascimento. Registrado. Ela ficou com o papel na mão. Levantou os olhos. Ele estava parado na porta da cozinha, os braços ao lado do corpo, olhando para ela. "Quando você foi ao cartório?" ela disse. "Semana passada", ele disse. "Quando você foi à Serrinha com Dona Zefinha levar Luzia ao posto?" Ela olhou de volta para o papel. "Isso é antes", ela disse. "Antes de eu dizer que ia ficar." "É", ele disse. Silêncio. "Você não sabia o que eu ia decidir", ela disse. "Não", ele disse. "E fez mesmo assim", ela disse. Ele ficou quieto por um momento. "A terra não tem a ver com você ficar ou não", ele disse, devagar, como um homem que pensou muito numa frase antes de falar. "Você chegou aqui sem nada e fez coisa aqui. A horta é sua." Ele pausou. "Terra que foi cuidada, fica com quem cuidou. O resto é papel." Ela ficou olhando para o documento. A letra do cartório, o nome dela, os 3 hectares entre a horta e o açude. Ela dobrou o papel com cuidado, devagar, como se fosse coisa que pode quebrar se dobrar errado. Pôs na mesa. Depois foi até ele. Ficou parada à frente dele, à mesma distância de quando ela tinha chegado ao portão com a mala de lona. "Obrigada pela escritura", ela disse. Ele ficou quieto. "De nada", ele disse, com a voz baixa. Luzia, no cesto do lado da mesa, acordou e fez aquele som, não choro, era mais chamado, aquele murmúrio de criança que quer confirmar que tem alguém. "Eu ouvi", Dalva disse, sem tirar os olhos de Antônio. "Eu ouvi, Luzia." Ela voltou para a cozinha, pegou a menina. Ficou com ela no colo, de frente para a janela. O sol da manhã caía na horta lá fora, no coentro, nas couves, nos tomates que estavam crescendo nos mourões. O açude no fundo do pasto brilhava. 3 hectares. Nome dela. Terra que foi cuidada, fica com quem cuidou. Ela ficou olhando para a horta por um tempo longo, com Luzia no colo e o sol de agosto entrando pela janela, e o cheiro de feijão no fogão, e os passos dele no terreiro lá fora. Aquele passo pesado e regular que ela já conhecia de cor, que sabia distinguir do barulho do vento e do gado e de tudo mais que a fazenda fazia. Luzia bocejou. "Eu sei", Dalva disse baixinho. "É muito para processar." E voltou para o feijão que precisava mexer.